Graça e paz. Vamos ouvir um texto bem conhecido da gente aqui, que é o texto de segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, aos corações de cada um dos irmãos. Paulo estava sendo questionado e até considerado louco, e sua resposta é fantástica. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui, amor de Cristo é o amor que Cristo demonstrou na cruz. Não é o amor que temos por Ele, é o amor dele por nós demonstrado na cruz do Calvário. Paulo está afirmando uma realidade espiritual aqui. O amor de Cristo não apenas emociona, ele domina, nos une a Cristo, nos coloca no sacrifício da cruz. Ele morreu por nós, nós morremos com ele. Diante da cruz de Cristo, ninguém fica neutro. Ninguém. Cada ser humano ocupa uma posição em relação a ela, a cruz de Cristo. Desde aquela manhã em que o Filho de Deus foi levantado sobre uma cruz no Calvário, o mundo se divide entre os que apenas olham para a cruz e os que estão colocados nela em Cristo, na pessoa de Cristo. Houve aqueles que no dia da crucificação ficaram observando de longe, espectadores, curiosos, distantes, indiferentes à profundidade do que ali acontecia. Outros estavam ao pé da cruz, mais próximos fisicamente, mas ainda vivos em si mesmos. Olhavam, choravam, sofriam, mas não compreendiam que ali Cristo não apenas morria por eles, mas atraía para si todos os que haviam de crer, todos aqueles que ele veio salvar. Houve ainda os que estavam atrás da cruz, escondidos no medo, refugiados na religião ou atrás de tradições que não salvam. Expressões como estar atrás da cruz ou esconde-me atrás da cruz são comuns entre aqueles que buscam proteção e refúgio espiritual por meio da cruz, mas não nela.
No entanto, muitos permanecem vivos em si mesmos, escondidos, mas não mortos. Então, atrás da cruz, como quem usa um símbolo externo, sem terem experimentado a morte do eu, do ego, que só acontece em cima na cruz de Cristo, nele. E os que estavam ao lado da cruz, como os dois ladrões, ambos perto da cruz, do centro, do meio, onde Cristo estava, mas só um foi salvo. Proximidade não significa salvação. Um rejeitou, o outro rogou, pediu a misericórdia, rendeu-se ao Senhor. E crucificaram com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Marcos 15, 27. E em Lucas 23, 39 a 43, ali está registrado que um dos malfeitores debochava dele, insultava o Senhor. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos pecados merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, sabemos que um ladrão creu e foi salvo. A palavra de Deus não diz se foi o ladrão da direita ou da esquerda. Mas o que sabemos é que o ladrão salvo não foi resgatado por morrer fisicamente ao lado de Cristo, e sim por morrer espiritualmente com Cristo nele. Pela fé, ele foi integrado em Cristo na cruz. A tradição costuma dizer que o ladrão arrependido era o que estava à direita, talvez por associação simbólica da direita como lugar de favor, como em Mateus 25, versículo 33. Porém, essa é apenas uma tradição, não é um ensino confirmado na palavra de Deus. Mas havia uma posição invisível e grandiosa. Os que estavam em Cristo na cruz. Em Cristo na cruz. Não é apenas estar na cruz, é estar na cruz em Cristo. Estar em Cristo na cruz. Estes não podiam ser vistos a olho nu, mas aos olhos do Pai
estavam ali, crucificados com Cristo, colocados nele, naquele sacrifício. E eu estava lá, eu creio. E você também estava lá. Você crê? Se não crê, fica de fora. Quando Cristo morreu, aqueles que estavam em Cristo morreram também. Quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram juntamente com Cristo. E hoje a pergunta permanece: onde você está em relação à cruz de Cristo? Admirando de longe? Chorando de perto? Perdido ao lado dela? Escondido atrás dela? Ou crucificado com Cristo, unido a Ele, vivendo agora sua vida justa e santa? A cruz não é apenas um símbolo. Ela é o lugar da nossa morte com Cristo, da minha morte, da nossa morte com Cristo, e também o começo da verdadeira vida em Cristo. Vamos discorrer um pouco mais sobre essas posições em relação à cruz de Cristo. Os que observavam de longe, e todos os conhecidos de Jesus ficaram à distância, vendo estas coisas. Lucas 23, 49. Estas coisas são as coisas da crucificação, do Calvário, aquele momento. Há muitos assim. Sabem que a cruz existe, que Jesus realmente morreu lá, reconhecem que Cristo morreu, mas permanecem distantes, observam, mas não se aproximam, muito menos se identificam com aquele sacrifício, com Cristo lá na cruz. São aqueles que respeitam o Evangelho. Tem gente assim. Respeitam Jesus Cristo. Tem deles que até tiram o chapéu. Frequentam igrejas. Conhecem histórias das Escrituras, mas continuam espectadores. Estes são os simpatizantes distantes. Respeitam Cristo, Jesus, reconhecem quem Ele é, mas permanecem longe, sem o envolvimento real com a cruz de Cristo, sem reconhecer a integração, a identificação ali em Cristo na cruz. E eu tenho um alerta. Você respeita Jesus, você canta para Jesus, louvando, mas segue vivendo longe, observando de longe, sem a experiência com o que aconteceu na cruz. Apenas assistindo a redenção sem experimentá-la. Se você vive assim, então tem consequência. Você continua perdido, continua separado da vida de Deus e ainda no domínio do pecado. O pecado ainda tem domínio, tem autoridade sobre você. Os que estavam ao pé da cruz
palavra de Deus, em João 19, versículo 23 a 25, e Marcos 15, 39, nos mostra que junto à cruz de Jesus estavam as Marias. Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria, uma outra Maria, e também Maria Madalena. Essas mulheres, além de estarem ao pé da cruz, creio eu que se aproximaram espiritualmente até Cristo, em cima, subiram pela fé, compreenderam o sacrifício de Cristo e foram salvas. Não por estarem ao pé da cruz, mas em cima, em Cristo, morrendo com Ele. Então, não apenas por estarem próximas fisicamente, mas por crerem que estavam nele. Portanto, espiritualmente, em cima, não embaixo. Também havia soldados romanos ao pé da cruz. Embora sua postura inicial fosse de zombaria, indiferença, sabemos que pelo menos um deles, ao final, depois de presenciar a crucificação do Senhor, reconheceu a verdade ao dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Portanto, foi salvo, creio eu. Quantos mais entre eles, entre aqueles soldados, chegaram a crer em Cristo e foram salvos? Não sabemos. Mas o fato é que estar perto da cruz fisicamente não garante salvação para ninguém. Apenas quem crê e é unido a Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição pela fé, experimenta a verdadeira salvação. Somos salvos não por estarmos junto à cruz, mas salvos porque estamos nela, em Cristo Jesus, mortos com Ele. Naquela manhã e tarde, no Calvário, havia então diferentes pessoas junto à cruz de Jesus. Estavam fisicamente perto, mas o que realmente importava e importa era a posição espiritual delas em relação a Cristo. E essa posição é na cruz em Cristo. Aqui está uma lição muito importante. Estar perto da cruz fisicamente não salva. Estar ao pé da cruz por si só não basta. É possível admirar a cruz e continuar perdido. Chorar diante da cruz e continuar escravo do pecado. A verdadeira salvação não está em estar próximo da cruz, mas em estar em Cristo na cruz. Paulo falou: já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Só quem pela fé é unido a Cristo, crucificado com Ele, morto com Ele, ressuscitado com Ele, experimenta a vida que vem da ressurreição
juntamente com Cristo. Não há ressurreição sem morte. Esse é o detalhe importante. Para ressuscitar é preciso primeiro morrer. Só quem passa pela cruz com Cristo, morrendo com Ele, nele, ressuscita com Ele e encontra a verdadeira vida. Cristo vivendo em nós. Esta é a verdadeira vida. Os irmãos estavam cantando, ó, vem revelar Cristo em mim. E eu estava ali dizendo, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Às vezes quando a gente está orando por alguém, a gente está pensando que está orando por alguém, mas essa oração eu preciso de mais. Quero conhecer mais de Cristo a cada momento. Eu preciso disso, eu sou carente disso. Eu preciso. Essa morte não é física, mas morte do velho eu, aquele que vivia independente, dominado pelo pecado. A cruz é o fim da velha história. Nela, Deus encerrou o velho eu. A cruz é o capítulo final da minha história. Eu fui encerrado ali na cruz do Calvário. Portanto, pergunto a você: você está apenas vendo a cruz de longe? Apenas chorando ao pé da cruz? Apenas falando da cruz? Ou você já foi de fato crucificado com Cristo? A cruz não foi erguida apenas para ser admirada. A cruz é o lugar da minha morte. É o lugar onde Cristo morreu e onde eu morri com Ele. Então, a cruz é o lugar da minha morte. O lugar onde o velho homem morre e tudo se resolve. E a ressurreição em Cristo é o lugar onde Cristo começa a viver em você e viver em mim. Cristo morreu por você, mas você também morreu com Ele. Mas é preciso crer nisto. É preciso crer. Estar ao pé da cruz é chegar mais perto. São aqueles que sentem o impacto emocional do sacrifício da cruz, choram, sentem, mas não basta chorar diante da cruz, é preciso morrer nela. Não basta se emocionar diante da cruz, ficar sentido, chorar. Não, você precisa morrer mesmo. Morrer nela, permanecer próximo da cruz, mas ainda vivo em si mesmo, não salva, é perdição. Estar ao pé da cruz é bom, mas não é o objetivo final, é só a aproximação. A posição salvadora é na cruz em Cristo crucificado com Ele. Os que estavam atrás da cruz. Estar atrás da cruz significa usar a cruz como um amuleto, um símbolo religioso, uma referência externa. São os que vivem atrás do símbolo, escondidos atrás da religião, protegidos pela aparência, mas não tocados pela realidade espiritual da cruz, que é a nossa morte lá. Não se esconda
atrás da cruz. Não adianta nada. Venha para Cristo crucificado. Se veja crucificado com Cristo pela fé. Considere-se morto em Cristo, com Cristo, para o pecado. Então, não se esconda atrás da cruz. E nem em qualquer outro lugar. Venha para Cristo. Os que estavam ao lado da cruz de Cristo, ao lado de Cristo na cruz, aqui pensamos nos 2 ladrões, que também foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. Estavam próximos, pendurados em suas próprias cruzes. E essas cruzes próprias não resolvem nada para ninguém. Mas a salvação estava na cruz do meio. Na cruz do meio, na cruz central, onde Jesus estava. E suas reações foram opostas às reações desses ladrões em relação aí à crucificação de Cristo. Um rejeitou a Cristo. Não faça isso não. Crie juízo. Crie juízo. Não rejeite Cristo não. O outro, mesmo pendurado, olhou para Jesus, rogou por sua misericórdia e rendeu-se ao Senhor. Este foi salvo. Não por morrer fisicamente ao lado de Cristo na cruz, mas porque morreu espiritualmente em Cristo, junto com Ele. O ladrão que apenas morreu ao lado de Cristo e não em Cristo, se perdeu. Você pode estar perto da cruz de Cristo, mas perdido. Portanto, entre na identificação com Cristo na cruz e você encontrará a sua salvação. Porque você vai encontrar a morte com Cristo. Encontrando a morte com Cristo, encontrará a ressurreição com Cristo. A vida de Cristo em você, que é a vida que nos salva. Os que estão em Cristo na cruz. Agora chegamos na posição que realmente interessa. Os que estão em Cristo na cruz. Essa é a única posição que salva. Não é estar diante da cruz, ao lado da cruz, atrás dela, ou emocionando ao pé dela. É estar em Cristo na cruz. Estou enfatizando, porque aqui é o que faz a diferença. Em Cristo na cruz. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele foi crucificado, o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Quando Ele foi crucificado, o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Aqui está o evangelho verdadeiro. Na cruz, Cristo não morreu sozinho. Você estava lá. Eu estava lá. Seu velho homem morreu ali. Foi encerrado ali. Sua dívida foi cancelada. Seu passado foi encerrado. Agora, unido a Cristo na cruz, você recebe a nova vida. A própria vida de Cristo vivendo em você. Mas, onde você está? É importante você saber isso. Onde você está? Em qual posição? Em relação às posições, em relação à cruz? Onde você está? Observando de longe? Chorando aos pés da cruz? Escondido atrás dela?
perdido ao lado dela, ou você está em Cristo, na cruz, crucificado com Ele, morto com Ele, ressuscitado com Ele, vivendo agora nele. A vida que Cristo oferece não é apenas perdão, é Ele mesmo vivendo em você. Eu tenho aqui uma ilustração, uma pequena história. O turista da cruz, ou o participante da cruz. Turista da cruz ou participante. O turista não é participante. Imagine alguém visitando um museu. Ele observa uma antiga cruz romana, feita de madeira pesada e rústica. Fica admirando, talvez emocionado, e até tira algumas fotos para guardar de lembrança. Mas, no fundo, aquilo não muda a sua vida, não muda nada. Ele foi apenas um turista da cruz. E nós não podemos ser esse turista da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é para você admirar, é para você morrer nela. A reação natural seria de espanto, até de resistência, porque a cruz não é lugar de visita, é lugar de morte. Portanto, veja-se em Cristo pela fé. Aceite sua morte com Ele. Renda-se à morte com Ele, sua morte com Ele lá na cruz. Porque a palavra certa é render-se à morte. Não é aceitar. Porque ninguém aceita a morte. Ninguém aceita. Alguém se rende. Ela chega, pegou, se rendeu, acabou. Leva. Se fosse aceitar a morte, né, Renato? Ninguém ia morrer, né? Porque eu não aceito. E aí? Onde você está em relação à cruz de Cristo? Onde nós morremos? Morremos na cruz do meio. Lá no Calvário, na cruz do meio. Ela é chamada a cruz do Calvário. A cruz de Cristo, a central. Morremos nela em Cristo, na pessoa dele. Quando olhamos para o Calvário, vemos 3 cruzes erguidas. A cruz do meio, a cruz central, é onde o Cristo morreu. E com ele morreu toda a humanidade culpada. Essa centralidade não pode desaparecer da sua vida. Até na hora de morrer, a cruz se apresenta como centro. E essa centralidade não pode desaparecer da sua vida, da igreja, da pregação. Se você apagar a cruz do meio da sua história, você perde tudo. 3 reações diante desta verdade. Muitos ouvem o Evangelho, a palavra de Deus, mas não absorvem. Ouvem, mas não absorvem. A pregação chega aos ouvidos, mas não desce ao coração. A palavra foi ouvida por fora, mas não penetrou no interior. A verdade é que a palavra de Deus age por dentro, ela opera por dentro. Ela opera de dentro para fora. E só quando
ela entra em nós é que a transformação acontece. A palavra de Cristo está realmente mudando você? Ela está mudando você? Já mudou e continua trabalhando em você? Ela está em você operando? Ou você apenas ouve, mas não absorve? A segunda reação aqui é que a verdade é discernida espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Sem a revelação de Deus, do Espírito de Deus, ninguém entende. Por isso, precisamos orar. Orar antes, durante e depois. Eu estava no banco ali, orando. Senhor, revela Cristo a todos que estão aqui hoje e a todos os que já ouviram a tua palavra. Revela, Senhor, revela a tua salvação, o que de fato aconteceu na cruz. Revela, porque se o Senhor não revelar, então é preciso orar antes, durante e depois. Quando você ora antes, você está manifestando, expressando a sua confiança em Deus. Durante, você está mostrando a sua comunhão com Ele. E depois, você está demonstrando a sua gratidão. Muitos hoje não compreendem a cruz, nem a graça, porque não querem. Não estão interessados. Para eles, vale menos que $1 furado. Então eu pergunto, você leva Deus a sério? Leva mesmo? Você leva a palavra de Deus a sério? Você busca discernir espiritualmente o que ouve? E finalmente, a palavra de Deus revela o Filho de Deus. Cantamos agora há pouco. A palavra de Deus revela o Filho de Deus e também confronta o coração. O evangelho verdadeiro não gira em torno de bênçãos, mas de Cristo crucificado e ressurreto. A revelação do Filho é oferecida a todos, mas muitos preferem rejeitar. E você? E você? O que prefere? Que o Espírito Santo revele Cristo e a sua palavra para nós e continue revelando, porque nós precisamos.